Glória a Deus, aleluia. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Eu saúdo todos com a paz do Senhor Jesus e, em primeiro lugar, agradeço a Deus e cada um de vocês que tem se inscrevido no canal, tem dado joinha, tem compartilhado. Faça comentários no vídeo mesmo, na página do YouTube, lá no canal, faça o comentário. Porque muitas pessoas, elas fazem o comentário noutra plataforma, mas não ajuda no canal o comentário em outra plataforma. Faça no YouTube. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então eu quero trazer uma palavra hoje sobre o Apocalipse capítulo 12. Eu lendo ali um versículo que se encontra em Apocalipse capítulo 12, versículo 5. Apocalipse 12, 5. As pessoas, elas têm muito medo do livro de Apocalipse, ela acha o livro de Apocalipse muito difícil. Tem pessoas que têm medo. Eu conheço pessoas que dizem assim: pastor Mardocel, o senhor pode vir conversar comigo de qualquer livro da Bíblia, mas do Apocalipse eu não vou ouvir o senhor. Irmãos, o Apocalipse, eu costumo dizer que a tradução do Apocalipse está em um versículo só. Está em um versículo só. Pastor Mardocel, o que é isso? Em um só versículo está a tradução do Apocalipse, num só versículo. Vá assistindo o vídeo que eu vou dizer a você, nós vamos chegar lá, em qual é o versículo. Está em um versículo só a tradução para você entender o Apocalipse. Em um capítulo tem um versículo só. Então, louvado seja Deus. Nós vamos ler aqui, em Apocalipse capítulo 12, ler o versículo de número 5. Louvado seja Deus. E ela deu à luz um filho varão, o qual há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali eles fossem alimentados durante 1270 dias. Só esse versículo aqui do varão. Então, esta palavra aqui que eu vou trazer é questão relativa aos elementos simbólicos do Apocalipse. Elemento simbólico, aquilo que traz uma simbologia relativa, ou seja, questões relativas a elementos simbólicos. Então, pessoas dizem assim: eu não vou entrar nessas coisas, eu não preciso estudar. Eu costumo dizer que eu sei bem pouquinho, porque a Bíblia, ela é regra sobre regra, mandamento sobre mandamento, um pouquinho aqui, um pouquinho acolá. É importante a gente aprender essas regrazinhas, regras sobre regras, mandamento sobre mandamento, um pouquinho aqui, um pouquinho acolá. Sabe por quê? Porque quando o falso aparece, querendo meter heresia de goela abaixo em nós, ela não desce, ela fica aqui. Um dia um cidadão chegou na minha casa, uma pessoa, aí disse: você é o pastor Mardocel? Eu digo: pela misericórdia de Deus. Aí ele trouxe uma pegadinha para mim, disse: então o apóstolo Paulo, ele sempre tinha uma novidade para falar para o povo. O senhor tem uma novidade aí para nos dizer? Eu digo: tem sim. Ele disse: qual é? Eu digo: Jesus está voltando. E a palavra é essa: prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com o Senhor teu Deus. Ele disse: é forte. Volta a dizer como é missionária, Pai do Senhor. É forte. É forte mesmo, e muito forte. Ele disse. Eu digo: vão aí anunciando aí as almas que Jesus está voltando. Era uma notícia que ele queria, então está aí a notícia.
Jesus está voltando. Louvado seja Deus. Mas nós vamos para as perguntas e para as respostas. Aqui tem uma pergunta: quem é o filho varão em Apocalipse, pastor? É uma pergunta. Quem é o filho varão em Apocalipse? Jesus Cristo, pois só ele regerá todas as nações com vara de ferro, e só ele foi arrebatado para Deus e para o seu Pai. Você viu como depois que você faz a pergunta, vem a resposta? Se Deus me abençoar um dia, glória a Deus que Ele quer mesmo, nós vamos colocar aqui no YouTube, desse jeito, pessoas fazendo pergunta ao vivo. Tudo tem que ser na direção de Deus. Hoje eu já posso fazer isso, mas não vai ser agora. A pessoa fazendo a pergunta mesmo no canal, você vendo ele fazer a pergunta. Deus vai dar graça, porque o alvo é pregar a palavra de Deus. Então, Jesus Cristo é o filho varão. E só ele, quando você está lendo aqui no Apocalipse, o versículo de número 5. E ela deu à luz um filho varão, o qual há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o trono. Não é fácil entender agora? Jesus, ele não veio, ele não voltou para o Pai, mas ele vai voltar para esta terra. Ele vai trazer o escritório central, que está lá no terceiro andar, os céus dos céus. Isso não é história inventada, não. Então vamos para a segunda pergunta, pastor. Quem é o dragão em Apocalipse capítulo 12? Você sabe quem é o dragão? Porque a pessoa diz, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, acolá. Não, é o que é o dragão. Satanás. Em Apocalipse encontra-se a trindade satânica. Sempre Satanás quis imitar a Deus. Ele quis ser mais do que Deus quando ele se rebelou. Ele quis ser Deus. Sempre ele é da imitação. Só que Deus é o dono, o Pai da vida eterna, e Satanás o pai da mentira. Ele é enganador, ele que vê. Hoje as pessoas taxam pessoas como ladrão, líderes como ladrões. Mas a Bíblia diz que ladrão é o diabo, que ele veio matar, veio roubar e veio destruir. Então aqui em Apocalipse encontra a trindade satânica. O dragão, que é o diabo, o anticristo, que é a besta, que subirá do mar, ou seja, é a trindade satânica. A trindade satânica. Satanás, em Apocalipse, encontra-se a trindade satânica. Dragão, que é o diabo, o anticristo, que é a besta, que subirá do mar, o anti-Espírito Santo, que é a segunda besta, a qual subirá da terra os falsos profetas. Então, o dragão, a trindade satânica, é o anticristo, é a besta e o falso profeta. Então, quando você vai meditar, a terceira pergunta: quem é a mulher grávida em Apocalipse? Você acha que quem é? É a nação de Israel, cuja a coroa com 12 estrelas representa as 12 tribos. Aí muitas pessoas elas se assustam com o Apocalipse e elas deixam de aprender. Diz, pastor, não consigo entender, embaralha a minha cabeça. Então olha, quem é a mulher grávida em Apocalipse? É a nação de Israel, cuja coroa, ou seja,
cuja coroa com 12 estrelas representa as 12 tribos. A representação daquela mulher grávida com 12 coroas significa as 12 tribos de Israel. Vamos para a quarta pergunta. Qual o simbolismo do número 7 em Apocalipse? Você já viu muitas pessoas falar sobre o número 7. O livro de Apocalipse, ele contém 22 capítulos, 404 versículos. O livro de Apocalipse, ele tem 22 capítulos, 404 versículos. Ou seja, é aproximadamente 12 mil palavras. Aproximadamente, porque tem uma Bíblia que tem uma tradução corrigida, outra atualizada. Então, aproximadamente 12 mil palavras. Então, o número 7 aparece cerca de 50 vezes no Apocalipse. O número 7. 50 vezes em todo o livro. E deve ser objeto de estudo de todos os que se interessam pelo conhecimento bíblico. O número 7. Esse número representa, preste atenção, a completude, a satisfação, a suficiência, transmitindo a ideia de plenitude. Então, o número 7, ele representa a plenitude de Deus. Você já viu alguém dizer que o número 7 representa? Você já viu alguém dizer, várias pessoas pregando, o número da perfeição? Não é o que você já ouviu? O número 7 em Apocalipse representa, louvado seja o nome do Senhor, a plenitude. Você quer ver? 7 Espíritos de Deus, 7 castiçais, 7 estrelas, 7 lâmpadas, 7 selos, 7 olhos, 7 pragas, 7 bem-aventurança. Você entendeu? Vou repetir de novo. Glória a Deus. Aleluia. 7 Espíritos de Deus, 7 castiçais, 7 estrelas, 7 lâmpadas, 7 selos, 7 olhos, 7 pragas, 7 bem-aventurança. O número 7 não é número da perfeição, é sim da plenitude, da totalidade. Por isso aparece nas Escrituras indicando característica de Satanás com 7 cabeças, do dragão, 7 cabeças da besta. Você entendeu? Então o número 7 não é número da perfeição, é número da plenitude. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos para outra pergunta. Por que Jesus colocou a mão sobre o apóstolo João? Lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 17. João, ele tinha sido exilado na ilha de Patmos. Ao ter aquela visão, João ficou apavorado. O ato de tocar o apóstolo com sua destra traduz a preocupação do Senhor em confortar você, em me confortar, em nos consolar e nos encorajar. João, isso são só perguntas que está no livro de Apocalipse. Só que aqui já é Apocalipse capítulo 1, versículo de número 17. É as perguntas feitas. Aqui está a pergunta porque Jesus tocou em João. É porque quando João teve a visão,
Ele ficou apavorado. Jesus tocou nele, louvado seja o nome do Senhor, para o confortá-lo, para o consolar e para fortalecer, encorajar daquele medo que ele estava. Mas vamos para outra pergunta. O que significa a voz de muitas águas em Apocalipse capítulo 1, versículo 15, pastor? Outra pergunta aqui. Glória a Deus. O que significa, pastor, essa pergunta aqui? A voz de muitas águas em Apocalipse capítulo 1, versículo 15. Você pode ler aí, para você ver o que é que está dizendo. Louvado seja Deus. Em Apocalipse capítulo de número, glória a Deus, capítulo de número 1, versículo 17. Capítulo de número 1, versículo 17, Jesus toca em João. A outra pergunta aqui é o que significa a voz de muitas águas? Em Apocalipse 1, 15. 2 versículos antes da pergunta sobre João. A expressão a voz de muitas águas representa o poder e a majestade da palavra de Jesus. Aí a pessoa vai e diz que Jesus fala como um bocado de água, como uma cachoeira, como... Não! A expressão a voz de muitas águas, aqui nesse versículo, representa o poder e a majestade das palavras de Jesus. Ele é o Todo-Poderoso, aquele que ao falar, ele quebra o cedro do Líbano, só pela voz dele, separa as labaredas do fogo, faz tremer o deserto, ou seja, ele faz separar a caverna, ele faz desmoronar a montanha, ele faz o mar se aquietar, ele faz o vento parar, ele faz o que ele quiser com a palavra dele. Ele pega uma penha daquela que você olha, mas para ele é mesmo que nada. Louvado seja o nome do Senhor. Ele opera milagre que você acha impossível, mas ele faz. A voz de muitas águas, essa expressão aqui de muitas águas, representa o poder e a majestade da palavra de Jesus. Ele faz tudo. Quando a Bíblia diz que uma espada aguda sai da boca de Jesus, lá na guerra do Armagedon, que ele vai derrotar o diabo, a Bíblia diz só com assopro. É só com assopro. Essa situação que tu está vivendo, basta só uma palavra de Jesus, só uma. É só uma palavra de Jesus para mudar. Você viu o que ele fez com Saulo de Tarso? O que foi que saiu da boca dele? Lá da nuvem, ele nem desceu. Ele disse só assim: Saulo, Saulo, por que me persegue? Só isso, Saulo já estava cego, caído ali. Então basta só uma palavra dele. Mas vamos aqui para outra pergunta. Outra pergunta, Apocalipse 14, versículo de número 1. Pastor, quem é o personagem? Quem é o personagem no Monte Sião com os 144 mil? Quem é esse personagem? É o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Outra pergunta. Glória a Deus. Apocalipse 12, 4. Estamos voltando. Apocalipse 12, 4. Pastor, porque de acordo com Apocalipse 12, 4, o dragão desejará destruir o filho da mulher grávida. Então Satanás, ele representado aqui pelo dragão, tentará tragar o filho da mulher grávida.
o qual simboliza Cristo, porque o objetivo do diabo é destruir a obra de Deus, principalmente a missão de Jesus como Redentor da humanidade. Você lembra, bem facinho para você entender, você lembra, Jesus nasceu, você lembra que começaram a perseguir a Jesus para o matar, antes dele nascer, quando souberam que ia nascer o rei, aquele rei que estava no comando naquela época, ele disse para os três reis magos: ei, quando vocês encontrar ele, vocês me avisem que eu também quero o adorar. Não, ele queria matar. Quando os reis chegaram lá, eles voltaram, o Espírito Santo guiou para eles voltar por outro caminho. E Deus falou para que José e Maria levassem Jesus para outro lugar. Então Jesus começou a ser perseguido desde criança. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas Deus deu vitória a Jesus, e através de Jesus eu e você teremos vitória. Glória a Deus. Você lembra lá em Mateus capítulo 4, quando Jesus iniciou o seu ministério, 40 dias sem comer, 40 dias sem beber. Mas você lembra quem foi que chegou na hora? Satanás, para comprar Jesus, para pegar Jesus pela boca. Transforma essas pedras em pão. Jesus tacou a palavra do pau na pança, a palavra do Pai na pança dele. Diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, o nosso Pai. Louvado seja Deus. Ele tentou Jesus para que viesse atrapalhar a obra de redenção que o seu Pai tinha enviado. Lá na cruz, estava um de um lado, outro do outro. Um de um lado ali dizia para ele: tu não salva nem a ti mesmo, como é que tu ia salvar a humanidade? Então Jesus venceu o diabo ali. Então ele, ou seja, ele sempre foi contra as coisas de Deus, mas Jesus vai vir acabar com isso de uma vez só. Você pode crer nisso. Mas vamos aqui para outra pergunta feita: pastor, quem é o cavaleiro? Quem é o cavaleiro do cavalo branco mencionado em Apocalipse 19:11? Porque tem dois cavalos brancos em Apocalipse. Tem um, quando você lê esse aqui, o 19, é porque a pessoa tem dúvida, lá do outro cavalo, que o outro cavalo é o Satanás, que simboliza a falsa paz. Está lá nos 4 cavaleiros, onde um é branco, um preto, um amarelo, um vermelho. Eu já gravei então um vídeo lá, os 4 cavaleiros, está no YouTube. Você assista lá que você vê. Então quem é o cavaleiro branco de Apocalipse 19:11? É o Senhor Jesus, o único que pode ser chamado de fiel e verdadeiro. Não tem dúvida nenhuma a você ir em Apocalipse 9:11, não tem nem como você confundir com o outro cavaleiro. Lá do outro capítulo, está aqui. É o Senhor Jesus, o único que pode ser chamado de fiel e verdadeiro. Mas vamos para outra pergunta: pastor, o que significa as vestes salpicadas de sangue em Apocalipse 19:13? O que significa? Significa que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, derramou seu sangue como sacrifício perfeito para redimir o homem, né? Glória a Deus, para redimir o homem e agraciá-lo com a salvação. Então o significado de Apocalipse 19:13, o que significa as vestes salpicadas de sangue em Apocalipse? A pergunta é essa. Significa que Cristo, Jesus, o Cordeiro de Deus, derramou o seu sangue
como sacrifício perfeito para redimir os seus pecados, os meus pecados, e agraciá-lo com a salvação. Porque vivia aquele negócio, sangue de bode, sangue de touro, e fazia um sanduíche medonho, o homem pecava, cobria com sangue de touro, com sangue de bode, o homem pecava, tornava de novo, fez aquele sanduíche, caiu, não tinha mais jeito. Mas aí Jesus veio para esta obra maravilhosa que ele fez. Mas vamos aqui mais uma pergunta. Pastor, lá em Apocalipse capítulo número 22, não, vamos para outra pergunta, eu estou pulando uma pergunta, vamos voltar. O que significa, pastor, segundo a palavra de Jesus em Apocalipse 22, 14, no último versículo, o que são as bem-aventuranças de Apocalipse 22, 14? Bem-aventurança, aqueles que lavam, ou seja, bem-aventurado, aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à ave da vida e possa entrar na cidade pelas portas. O Senhor declarou aqui, portanto, que bem-aventurado e feliz são aqueles que aceitam o Cordeiro como seu Salvador, que são obedientes e fiéis até a morte, conforme, ou seja, está escrito em Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Glória a Deus. Então a resposta de o que é os bem-aventurados está aqui. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue, aqueles que aceitam Jesus redimir os seus pecados. Não é aquele que vive contendendo, aquele que diz que não precisa, aquele que diz que já tem, aquele que diz que já é salvo. Não, é aquele que aceita. Ou seja, pastor, Apocalipse capítulo 22, versículo 15, tem um versículo que me incomoda muito, que eu não sei o que é. Quem são os cães mencionados pelo Senhor em Apocalipse? Olha a resposta. Nessa passagem bíblica, os cães simbolizam obreiros falsos, mercenários, que tentam roubar a glória de Cristo, que engana o povo. Você está vendo? O significado de Apocalipse aqui, quem são os cães mencionados pelo Senhor em Apocalipse? Nessa passagem bíblica, os cães simbolizam obreiros falsos, mercenários, que tentam roubar a glória de Cristo, que engana o povo. Aquele que tenta roubar a glória de Jesus. Ninguém tem um monopólio de salvação, só Jesus. Não posso pregar que você só é salvo se você aceitar Jesus aqui comigo, se você estiver aqui na igreja. Não. A salvação está na mão de Jesus. Ao mesmo tempo que alguém aceita Cristo aqui, outros aceitam em vários lugares, em vários cantos. Homem aceita Jesus. Um dia eu fui orar num homem na roça, ele trabalhando de enxada. Eu ia passando, Deus me tocou, fui lá, conversei com ele. Ele aceitou Jesus no rancho lá, junto com a cabaça d'água. Louvado seja Deus. Aquele homem perseverando até o fim. Hoje eu nem sei quem cuida dele, aonde ele está, mas ele o aceitou a Cristo. Em Mateus 7, é possível encontrar referência paralela a essa palavra profética de Apocalipse, como por exemplo, no versículo 22 e 23, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Está aqui ainda a resposta lá
do versículo 15 do capítulo de número 22, nos últimos dias, no dia do acerto de conta, ou seja, da consumação dos séculos, muitos dirão a Jesus, e não serão poucos: Senhor, em teu nome fizemos maravilha, profetizamos, curamos, curamos enfermos, expulsamos demônio. Contudo, mesmo tendo operado milagres no nome do Senhor, tais obreiros ouvirão de Cristo. Ouvirão de Cristo. Se eu praticar iniquidade, se eu quiser a glória de Deus, porque tem pessoas que parece que é o dono da salvação, Ele é quem cura, Ele é quem faz milagre, Ele é quem liberta. Ele chama e diz que Ele vai desfazer aquilo. A Bíblia diz lá no livro do Evangelho de João, a Bíblia fala lá em João, que diz que o Filho de Deus foi quem veio desfazer as obras do diabo. O Filho de Deus, o sangue do Cordeiro, como eu já falei lá, salpicado, que representa a purificação dos seus pecados. Ou seja, nunca vos conheci. Eles vão ouvir de Jesus, seja quem for. Estes são os cães que ficarão de fora, pessoas que agem com o intuito de aparecer e ser ovacionado pelos outros, que engana. Surgirão muitos falsos profetas, ou seja, alegando profetizar no nome de Jesus. Por isso o Senhor afirmou em Mateus 7:21, nem todos que me diz Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então não adianta andar fora da vontade de Deus. Nós vamos terminar. O vídeo já está muito longo, 32 minutos. O que significa a expressão? Quem lê, quem entenda, em Mateus 24:15, o que significa a expressão? Quem lê, quem entenda, significa que é necessário conhecer a palavra profética pelo estudo da Escritura. Qualquer coisa além do que está escrito na Bíblia não deve merecer nossa confiança. O que eu estou lhe falando aqui é o que está dentro da Bíblia. A própria Bíblia responde à Bíblia. Regra sobre regra, mandamento sobre mandamento. Um pouquinho aqui, um pouquinho acolá. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a Deus essa oportunidade e peço a você que compartilhe esse vídeo e me ajude no nome de Jesus. Então, glória a Deus. O significado, a tradução do Apocalipse, em um só versículo, como eu falei, você encontra lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 19. Quando o Senhor diz, escreve, ou seja, o que passou, porque Ele disse, escreve as que são. Então, a tradução de Apocalipse está nesse versículo quando diz, escreve o que passou, escreve o que está acontecendo e o que vai acontecer. Então Deus, o Apocalipse, ele é um livro que coisas aconteceram, coisas estão acontecendo e outras vão acontecer. Aí a gente tem que ter só cuidado quando nós lemos uma passagem que já passou, já aconteceu, e nós vamos pregar para o povo que isso vai acontecer se já aconteceu. Temos que ter cuidado com passagens que está acontecendo agora. O que está acontecendo na nossa terra hoje tudo está dentro do Apocalipse. Mas ainda tem umas coisas que vão acontecer. O reinado dos 4 cavaleiros, a volta de Jesus, tudo vai acontecer. Então João não sabia, mas hoje eu e você podemos saber pelo livro de Apocalipse. Então que Deus nos abençoe no nome de Jesus.